Você e tudo ao seu redor são feitos de matéria, o que você vê, toca e sente. Mas a física nos diz que, para o universo existir do jeito que conhecemos, deveria haver algo mais, a antimatéria, o espelho oposto da matéria. Isso não é só teoria, é real. Nós já conseguimos criar antimatéria em laboratórios, movimentá-la entre prédios, estudá-la de perto. Então, por que ela não está por toda parte? Por que o universo não é só um grande caos onde matéria e antimatéria se anulam? Essa pergunta intriga os maiores cientistas do CERN há décadas. E em 2025, eles encontraram algo novo, algo estranho, que não se encaixa no que esperavam. Não é só que a antimatéria é rara, mas ela parece não seguir as regras que achávamos serem universais. Quanto mais investigamos, mais ela escapa do nosso entendimento. O que está acontecendo com essa antimatéria? Por que, mesmo com bilhões investidos e máquinas poderosas, continuamos confusos? Será que esse mistério indica que há algo novo, uma física além do que já descobrimos? Tudo começa no nascimento do universo. O Big Bang deveria ter criado quantidades iguais de matéria e antimatéria. Para cada partícula normal, um espelho de antimatéria apareceria. Quando essas partículas se encontrassem, se destruiriam numa explosão de energia sem sobrar nada. Mas você está aqui, eu estou aqui, e não vemos antimatéria vagando por aí. Galáxias, estrelas, planetas, tudo feito de matéria comum. Esse desequilíbrio é o enigma. Algo no começo do universo mudou o jogo, dando um pequeno excesso de matéria para vencer a aniquilação. E esse minúsculo excedente, talvez uma partícula a cada bilhão, é tudo o que sobrou para formar tudo o que conhecemos. Por que isso aconteceu? Ninguém sabe. Esse é o chamado problema da assimetria bariônica, uma das maiores questões em aberto na física moderna. Entender isso não é só curiosidade científica. Se descobrirmos o que causou esse desequilíbrio, estaremos mais perto de responder à pergunta mais profunda: por que existe algo e não nada? É por isso que o CERN construiu máquinas como o Grande Colisor de Hadron, para estudar as pequenas diferenças entre matéria e antimatéria. Talvez, se percebermos que a antimatéria age um pouco diferente do esperado, encontraremos a peça que falta nesse quebra-cabeça cósmico. E em 2025, novamente, eles viram algo. Vamos falar da violação de simetria CP, um conceito que muda tudo. A simetria CP diz que, se você pegar uma partícula, transformá-la em sua antimatéria e inverter seu espaço, tudo deveria funcionar igual, como se fosse um reflexo perfeito. Mas não é assim que acontece. Desde os anos 1960, sabemos que essa simetria falha em pequenas partículas feitas de quarks e antiquarks. Mas essas falhas eram pequenas demais para explicar o desequilíbrio universal. Precisávamos de algo maior, algo em partículas maiores, os baryons, que incluem prótons e nêutrons, os blocos da matéria comum. Este ano, o experimento LHCb do CERN fez um avanço. Eles encontraram evidências claras de violação de CP em um báryon chamado lambda B, uma partícula pesada com 3 quarks diferentes. Pela primeira vez, vimos que esses baryons não se comportam da mesma forma que seus espelhos de antimatéria. A diferença observada foi pequena, cerca de 2,5%, mas, na física, isso é enorme. Esse é um passo gigantesco para entendermos como o universo escolheu a matéria em vez da antimatéria. Um passo que pode nos levar a descobrir uma nova camada da realidade, uma verdade escondida desde o início do tempo. O alarme soou alto. A estatística indicava algo impressionante: 5,2 sigma. Se você não está familiarizado com esse termo técnico, isso quer dizer que a chance disso ser um mero acaso é menor que 1 em vários milhões. Em outras palavras, é um sinal forte de que o que estamos vendo é real, não uma simples coincidência.
Mas isso não quer dizer que o mistério da antimatéria foi solucionado. Muito pelo contrário, ainda há muito por desvendar. O que essa descoberta traz é uma nova direção. Uma pista para uma possível nova classe de partículas, onde as diferenças entre matéria e antimatéria podem ser mais marcantes do que imaginávamos. E mesmo que essas diferenças sejam pequenas, se elas se acumularem ao longo do tempo, talvez expliquem por que a matéria venceu essa batalha cósmica, sobrevivendo ao universo primitivo, enquanto a antimatéria desapareceu. É um daqueles momentos na física em que uma porta não se abre completamente, mas se escancara o suficiente para deixar entrar uma luz nova, uma luz que renova o interesse e a curiosidade de todos. Se partículas como o lambda B se comportam de forma diferente de suas contrapartes de antimatéria, pode ser que o mesmo aconteça com prótons e antiprótons. Isso significa que a base do que somos, a matéria fundamental do universo, pode não ser tão simétrica quanto se pensava. E talvez essa assimetria seja a chave para entender o universo em que vivemos. Mas isso ainda é um enigma. Enquanto o grande colisor de hadrons, LHC, busca respostas nas colisões de alta energia, algo surpreendente está acontecendo em outra área do CERN, um experimento que, à primeira vista, pode parecer até loucura: transportar antimatéria em um caminhão. Você provavelmente não imagina antimatéria como algo que pode ser levado de um lugar para outro, como se fosse uma carga comum. Mas é exatamente isso que os cientistas do CERN conseguiram fazer pela primeira vez. Eles moveram com sucesso uma nuvem de antiprótons, que são a versão de antimatéria dos prótons, através do campus do CERN, usando uma armadilha magnética móvel e altamente sofisticada. Eles criaram uma espécie de caixa tecnológica que mantém essas partículas suspensas, isoladas do contato com qualquer matéria comum, e a transportaram cerca de 4 quilômetros pela instalação. Isso provou que no futuro será possível levar antimatéria para diferentes laboratórios e ambientes mais controlados, onde os cientistas podem estudá-la sem interferências. Por que isso é tão importante? Porque a antimatéria não é só rara, é extremamente delicada. No instante em que toca a matéria comum, ela desaparece instantaneamente, liberando uma quantidade imensa de energia. Então, não dá para simplesmente guardar num pote ou tanque. É preciso mantê-la suspensa dentro de campos magnéticos, em um vácuo quase perfeito, como tentar segurar um raio de sol na palma da mão sem se queimar. E por que correr esse risco? A resposta está na precisão. Embora o desacelerador de antiprótons do CERN seja ótimo para gerar e estudar antimatéria, ele está rodeado por campos magnéticos muito intensos, vindos dos aceleradores e outros equipamentos, que podem interferir nas medições mais delicadas. Então, transportar essa antimatéria para um lugar com menos interferência magnética abre possibilidades incríveis para experimentos mais precisos e detalhados. E essa armadilha móvel funcionou perfeitamente. Ela manteve a nuvem de antiprótons estável e isolada por mais de 12 horas durante todo o percurso. Isso é um salto gigantesco, porque permite que os pesquisadores façam testes em laboratórios na Alemanha, por exemplo, e futuramente em outros lugares experimentos que antes eram impossíveis. Esse avanço muda o jogo. Não se trata apenas de estudar a antimatéria onde ela é produzida, mas de prepará-la para ser usada, transportada e explorada em novas fronteiras. Passamos de simplesmente produzir antimatéria para a possibilidade real de carregá-la para onde quisermos, um passo crucial para tecnologias e descobertas futuras. Parece pequeno, mas na física experimental, isso é monumental. Abre portas para colaborações internacionais, desenvolvimento de novas tecnologias e testes muito mais rigorosos sobre uma das substâncias mais misteriosas do universo. E enquanto tudo isso acontece, outro grupo de cientistas
se pergunta: e se a antimatéria não se comportar com a gravidade do mesmo jeito que a matéria? E se, em vez de cair para baixo, ela caísse para cima? Parece loucura? Talvez. Mas muitas das grandes descobertas da história começaram com perguntas assim, que parecem absurdas no começo e depois mudam tudo o que pensamos sobre o cosmos. Quando falamos de antimatéria, muita gente imagina algo distante, quase ficção científica. Mas no CERN, isso é ciência real. E uma das questões mais intrigantes que os físicos tentam responder é: como a antimatéria reage à gravidade? Imagine se você soltasse uma bolinha feita de antimatéria. Será que ela cairia no chão igual a uma bola comum? Ou será que teria algum comportamento diferente? Será que ela cai mais devagar, mais rápido ou até para cima? A última hipótese é improvável, mas até recentemente, ninguém podia afirmar com certeza. Foi só em 2023 que 2 experimentos no CERN, chamados AlphaG GBA, finalmente conseguiram testar isso em detalhes. O objetivo deles era simples, porém genial: criar uma pequena nuvem de átomos de anti-hidrogênio, deixar esses átomos livres para caírem e observar o que a gravidade faria. O desafio? Esses átomos precisam estar neutros, sem carga elétrica, para que nenhum campo eletromagnético interfira nos resultados. E como manter algo tão frágil, suspenso e imóvel? Usando ímãs e câmaras de vácuo para segurá-los no lugar até o momento de soltá-los. Pode parecer fácil, mas o que está em jogo é a tentativa de medir a queda de um verdadeiro fantasma, algo minúsculo e delicado, que cai por apenas alguns centímetros. Mesmo assim, conseguiram. E o resultado? O anti-hidrogênio caiu para baixo, assim como o hidrogênio normal, acelerando na direção da Terra numa velocidade compatível com o que esperamos da matéria comum. Isso confirma, até onde a ciência conseguiu medir, que a antimatéria segue as mesmas regras gravitacionais. Mas o mais curioso é que, apesar de tudo indicar essa igualdade, os dados do GBA ainda sugerem uma pequena diferença quase imperceptível, mas que já despertou olhares atentos dos físicos. Nada que revolucione agora, nada para manchetes dramáticas, mas o suficiente para levantar uma questão fundamental. Será que a antimatéria pode ter um comportamento um pouco diferente? Se isso for verdade, mesmo em uma pequena fração, seria uma quebra de paradigma. A física moderna, desde Einstein, assume que a gravidade afeta tudo igualmente, sem distinção entre matéria e antimatéria. Essa ideia, chamada princípio da equivalência, nunca havia sido testada diretamente para antimatéria até esses experimentos. Por enquanto, os testes continuam ficando cada vez mais precisos. Eles buscam desvios mínimos, que poderiam indicar que algo está fora do lugar. Um sinal de que nossa compreensão do universo precisa ser revisada. E na ciência, são essas pequenas anomalias que costumam abrir portas para grandes descobertas. Enquanto esses testes acontecem, outra missão no CERN está preparando algo ainda mais audacioso. Em vez de simplesmente deixar a antimatéria cair, eles querem colidir essa antimatéria com átomos instáveis para investigar reações ainda mais profundas. Essa é a fronteira da física experimental, onde o controle e a precisão são mais importantes que a força bruta. Agora, você pode estar se perguntando: de onde vem toda essa antimatéria? A resposta é impressionante. No CERN, ela é produzida em uma das partes mais complexas e menos conhecidas da instalação, chamada desacelerador de antiprotons, ou simplesmente AD. Imagine um lugar onde partículas de antimatéria nascem a uma velocidade inacreditável, rápido demais para estudar. O trabalho do AD é desacelerá-las, reduzindo sua velocidade em centenas de milhares de vezes, tornando possível segurá-las com campos magnéticos. Mas desacelerar não basta. Para ficar ainda mais lento e estável,
Elas passam por uma máquina chamada Helena, que funciona como um anel de resfriamento para a antimatéria, reduzindo sua velocidade a uma fração quase imperceptível da velocidade da luz. Só assim, os cientistas conseguem manipular esses átomos delicados para realizar experimentos precisos. Entre esses experimentos está o ALPHA, que testa a gravidade na antimatéria, o BEISE, que mede propriedades magnéticas com uma precisão quase inacreditável, e o ASACUSA, que examina a estrutura interna do antihidrogênio com laser. Cada um busca a menor diferença possível entre matéria e antimatéria, porque encontrar essa diferença pode revelar segredos sobre a origem do universo, a assimetria do tempo e até mesmo o Big Bang. O mais fascinante de tudo isso é que, longe dos gigantescos colisores e das explosões caóticas, esses estudos são como uma cirurgia atômica, delicados, silenciosos e precisos. São passos lentos, mas fundamentais para entender os mistérios mais profundos da realidade. O que torna o CERN realmente fascinante é o contraste entre suas instalações. De um lado, temos detectores enormes, do tamanho de prédios, onde partículas são lançadas umas contra as outras em velocidades que desafiam a imaginação. Do outro, existem câmaras minúsculas, resfriadas a temperaturas próximas do zero absoluto, projetadas para segurar antimatéria com a mesma delicadeza que alguém segura um frágil cristal. Ali, no coração desse complexo, está uma verdadeira fábrica de antimatéria, não uma única máquina, mas um conjunto de experimentos interligados, cada um investigando um pedaço diferente do mistério do universo. Agora, essa imensa rede de pesquisas está prestes a dar um passo ainda mais ousado. Os cientistas do CERN planejam pegar essa antimatéria cuidadosamente armazenada e lançar contra alguns dos átomos mais estranhos e instáveis que conhecemos núcleos radioativos que existem por frações de segundo, impossíveis de serem encontrados na natureza. A ideia não é apenas observar o choque entre matéria e antimatéria, mas entender como essas interações acontecem em detalhes nunca antes vistos. Esse é o desafio do projeto PUMA, a próxima grande missão do CERN com antimatéria. Diferente dos aceleradores comuns e das armadilhas de antimatéria que você já deve ter ouvido falar, o PUMA vai unir duas áreas que normalmente não se cruzam. De um lado, o desacelerador de antipróton, onde a antimatéria é produzida e desacelerada. Do outro, o laboratório Isolde, que estuda núcleos atômicos exóticos criados artificialmente em reações nucleares e que desaparecem em instantes. O projeto vai transportar mais de 1 bilhão de antiprótons em uma armadilha móvel, levando essa antimatéria de um laboratório ao outro para um encontro inédito com esses núcleos raros. Quando um antipróton atinge o núcleo de um átomo, ele destrói um próton ou nêutron. E os fragmentos dessa destruição revelam detalhes precisos sobre a estrutura interna do núcleo. Em outras palavras, a antimatéria se torna uma ferramenta única, uma espécie de microscópio que nos permite espiar dentro desses átomos instáveis. Algo até hoje impossível de fazer com tanta precisão. O que está em jogo é muito mais do que apenas conhecer os núcleos atômicos. Esses estudos podem revelar força e comportamentos que desafiam nosso entendimento atual, talvez apontando para uma física além do modelo padrão. Além disso, transportar antimatéria de um prédio para outro já é uma façanha científica por si só. Manter essas partículas frágeis longe de qualquer contato, estáveis durante o transporte, enfrentando mudanças de temperatura e vibrações, é algo inédito. Se o PUMA for bem-sucedido, pode transformar completamente a pesquisa com antimatéria, tornando-a móvel e flexível, capaz de ser levada a diferentes laboratórios
experimentos, até países diferentes, abrindo portas para descobertas que ainda nem imaginamos. Mesmo com todos esses avanços, violação de simetrias, testes de gravidade quântica, espectroscopia precisa e agora antimatéria transportável, um dos maiores enigmas permanece. Por que o universo tem muito mais matéria do que antimatéria? As ferramentas evoluem, os dados ficam mais ricos, mas a resposta para esse mistério ainda escapa da nossa compreensão. Você poderia imaginar que, com toda a tecnologia avançada do CERN, os detectores gigantescos, as pesquisas precisas, as quedas controladas de antimatéria e os bilhões investidos, já teríamos encontrado algo realmente revolucionário? Algo que revelasse claramente onde o modelo padrão da física falha. Uma resposta definitiva para o enigma da antimatéria no universo. Mas é aí que está a surpresa. Mesmo com todo esse esforço, o quadro permanece confuso. Os experimentos são incríveis, as medições históricas, mas, quando olhamos com atenção, tudo aponta para um desconfortável vazio. Ainda não conseguimos entender por que o universo prefere a matéria e não sua gêmea oposta, a antimatéria. As violações das simetrias conhecidas são reais, sim, e despertam entusiasmo, mas o impacto medido é pequeno demais para explicar a gigantesca diferença que vemos no cosmos. E mais, testes como o da gravidade sobre o anti-hidrogênio mostram que a antimatéria se comporta como a matéria comum, ela cai para baixo, não é repelida, pelo menos até onde sabemos. Experimentos que investigam simetrias fundamentais, como a CPT, foram feitos com tanta precisão que qualquer anomalia teria virado notícia mundial, mas nada disso aconteceu. Parece que estamos atrás de uma sombra. Sabemos que ela está ali, mas ainda não conseguimos agarrá-la. Isso não é um sinal de fracasso, muito pelo contrário. Cada experimento, mesmo sem resultados espetaculares, afina nossa percepção, elimina caminhos errados e guia os teóricos para novos rumos. É essa busca honesta e aberta que faz a ciência avançar. Os pesquisadores não escondem suas dúvidas. Pelo contrário, elas tornam o mistério ainda mais fascinante. O CERN não está prometendo respostas definitivas, pois sabe que o universo guarda algo profundo e sutil. Talvez uma partícula ainda desconhecida, uma força invisível, ou uma quebra de simetria tão delicada que é como tentar ouvir um sussurro em meio a uma tempestade. Essa é a realidade da física moderna. Mesmo com as máquinas mais poderosas e experimentos mais refinados, saímos com mais perguntas do que respostas. Isso não é desânimo, é um convite para olhar mais fundo. Quando as regras começam a falhar nas extremidades, é justamente ali que as grandes descobertas surgem. Por enquanto, o mistério da antimatéria continua intacto. Já descartamos muitas hipóteses e reduzimos as possibilidades. Mas o último pedaço do quebra-cabeça ainda está faltando. E é essa incerteza que mantém os cientistas motivados, pois na física, o desconhecido não é o fim da jornada, é o começo. Quanto mais estudamos a antimatéria, mais perguntas surgem. Isolamos antipartículas, manipulamos anti-hidrogênio, até conseguimos conduzir antimatéria, mas ainda assim, o segredo sobre por que o universo é dominado pela matéria permanece. Por que a matéria prevalece? Não é por falta de tentar. O CERN criou ferramentas impressionantes para chegar perto dessa resposta e continua firme nessa missão. Experimentos como o LHCb-AD e outros seguem em andamento. E novos projetos como o PUMA começam a explorar esse mistério com olhos atentos. Hoje, o desafio não é provar uma teoria, mas escutar com cuidado o que o universo tenta nos sussurrar. Os cientistas não anunciam vitória, eles admitem que o enigma persiste. E essa humildade em um campo de certezas é, na verdade, um sinal de que estamos nos aproximando. Porque cada vez que um resultado chega quase lá, mas não completamente, ele nos empurra para fora das nossas certezas. É aí que a verdadeira descoberta começa. Se a antimatéria continuar quebrando as regras,
Tudo bem. Isso significa que as regras da física estão prontas para evoluir e um novo capítulo está prestes a ser escrito.